noite a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a quem está aqui guardando um pouquinho do seu tempo para nos ouvir, né? Hoje a gente está trazendo aí um debate bastante instigante, né? Primeiramente, gostaria de agradecer ao N, que é o Encontro de Entidades de Economistas do Nordeste. Eu me chamo André Moraes, sou presidente do Conselho Regional de Pernambuco, né? E hoje a gente está trazendo aqui temas que agora estão bem atuais, né, professor? Professor Elson, professor João Bosco. Eu gostaria também de fazer uma breve apresentação aqui do currículo dos professores, né? E depois a gente pode adentrar nos temas do debate de hoje, tá? Professor João Bosco, boa noite. Professor, fundador e atual presidente do Instituto Brasil-África, é doutor em educação pela Universidade Federal do Ceará, realizou pós-graduação na Universidade de Brasília, a UNB, com foco da pesquisa na integração do continente africano. É coordenador geral do Fórum Brasil-África. Professor Elson Braga, é presidente da Associação Brasileira de Zonas de Processamento de Exportação, a ABRASP, doutor em Economia pela FGV, com pós-doutorado na Universidade de Chicago, professor livre-docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor emérito da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, professor titular da Escola de Administração Fazendária, a ESAF, que é do Ministério da Economia, e auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Feitas as apresentações, hoje a gente vai ter aqui trazendo dois temas, né? Que é o primeiro em relação em relações internacionais e comércio exterior, e depois a gente vai entrar no tema das zonas de processamento de exportações, né? Que são as famosas ZPEs, né? Então, professores, vou fazer só uma breve apresentação para fazer algumas provocações para que os senhores tenham aí um tempo para a gente conversar, né? E posteriormente a gente vai abrir aqui para perguntas. Vamos lá. Sabendo que o Brasil sempre foi considerado um país fechado, né? Em relação a outros países que, inclusive da América do Sul, né? Se a gente for comparar aí, se a gente for ver a quantidade de acordos bilaterais, Chile ele passa bastante, né, na frente, e eu acho que ele conseguiu de certa maneira encontrar esse caminho, né, que não depender apenas de um Mercosul, né? E o Brasil já fez algumas tentativas, né? A gente viu também aquela Zona Franca de Manaus, né? E diversas outras. É, Conversando anteriormente com o professor, eu já vim tirando algumas dúvidas, né? Para a gente tentar entender também como é que andam os funcionamentos das EPEs, né? A gente tem, teoricamente, a ideia seria colocar essas EPEs em locais estratégicos, né? Locais que possam dar ajudar, inclusive, na questão do desenvolvimento econômico regional, né? Mas, enfim, a gente também está vendo um movimento de uma mudança, né? Uma virada aí de chave, né? Na economia global. Muitos falam, inclusive, numa desglobalização, né? E aí gostaria também de entender dos senhores aí quais os impactos que a gente poderia fazer, como a gente poderia fazer para se defender desse cenário, né? Enfim, eu gostaria de passar a palavra para o professor agora, professor João Bosco do Monte, João Bosco Monte, né? E professor, seja bem-vindo. Gostaríamos muito aqui de aprender, né, com o senhor e fique à vontade. Obrigado, André, pela oportunidade. É um prazer estar nesse evento, prazer dividir esses minutos com o Elson. E eu tenho certeza de que esse tema que nós vamos tratar, os dois temas, que têm muito a ver um com o outro, não é à toa que foram colocados no mesmo momento, vão nos ajudar a entender um pouco do cenário internacional que nós vivemos com um enfoque
mais específico no Nordeste brasileiro. Eu costumo dizer também que quando nós participamos de um evento, nós que estamos falando aqui, como palestrantes, oradores, ou qualquer nome que seja dado, para nós é um motivo de aprendizado também. Eu entendo que a conversa que nós vamos ter, isso é muito mais um bate-papo do que qualquer outra ação, esse bate-papo ele se completa com a participação da audiência também. Então, desde já eu convido as pessoas que nos escutam e nos veem que possam mandar suas perguntas para que nós possamos conversar e esclarecer aquilo que eventualmente não esteja totalmente claro. Nós vamos falar sobre geopolítica e comércio exterior no Nordeste brasileiro, do Nordeste brasileiro. Eu queria, antes de nós conversarmos, tentar esclarecer um pouco o que é relações internacionais, política externa e próprio comércio exterior. E muitas vezes a gente fala de relações internacionais, ou relações externas, ou política externa, tentando colocar tudo no mesmo ambiente e mistura também com o comércio exterior. As relações internacionais, elas são uma ideia geral de como um país se relaciona com outros países e instituições no que nós chamamos de sistema internacional. E aí tem um papel importante que é exercido pelos atores internacionais, que podem ser estados nacionais, o Brasil, por exemplo, podem ser organizações internacionais, como, por exemplo, a ONU, ou OMC, OMS, ou podem ser corporações, né? Ou podem ser indivíduos. Uma corporação, uma empresa, a Coca-Cola, o que ela faz pode afetar positivamente ou negativamente as ações entre estados. E indivíduos também, pessoas, personalidades. Então, você tem aqui o conceito de relações internacionais. Depois tem a política externa. A política externa ela é muito mais afeta a ação, ao objetivo que um determinado país tem de conversar com outros países. O Brasil ele tem uma política externa direcionada para um flanco, porque o governo, num determinado momento, tem alguma iniciativa. Isso determina, direciona a política externa. E depois tem o comércio exterior, que é muito simplesmente identificado como uma atividade ou atividades de negociação, de compra, de venda de produtos e serviços entre ou para determinados países. E eu peço desculpa em iniciar essa conversa dando uma explicação que parece tão simples e tão fácil de ser entendida, e de fato é fácil, mas isso é basilar para que a gente possa entender qual é a relação geopolítica, qual é a importância geopolítica que uma determinada região ou um estado subnacional tem quando nós falamos do Nordeste brasileiro, que por si só já é muito grande. E quando nós pensamos em falar do Nordeste brasileiro para fora do Brasil, se nós não tivermos a clareza de bem mostrar, de bem apresentar uma região que é grande, que tem 9 estados, ou 9 mais 10, né, considerando eventualmente Minas Gerais, ou mesmo Espírito Santo, 9 mais 2, nós precisamos ter uma clareza muito objetiva, ou uma forma muito objetiva de apresentar o Nordeste. E aí é importante a gente pensar, André e Elson, qual é o papel do Estado nacional, do governo federal, quando nós pensamos em definir um posicionamento geoestratégico de uma determinada região. O governo federal, através dos representantes, seja o governo, o presidente, seja os seus ministros, definem uma política externa. E se nessa política externa, com quem o Brasil vai conversar, não tiver muito azeitada a participação de uma determinada região, eu digo aqui especificamente o Nordeste, na política externa do Brasil, nós não vamos ter
referência ou teremos mais referência se isso for bem apresentado pelo governo. Depois tem os parceiros preferenciais. Quais são os parceiros que um Estado define? O Brasil prioriza conversar mais com um e conversa menos com o outro. Isso também é importante ser colocado nessa avaliação, porque a depender da região para onde o governo federal coloca as suas antenas, o Estado subnacional, a região do país, terá mais ou menos sinergia e vocação. Já já eu falo um pouco sobre esse ambiente de vocação. Depois tem um outro aspecto que compete ao governo federal, que é a facilidade e os acordos que são apresentados. O governo do Brasil, quando pensa em fazer um acordo com o Mercosul, e você falou, né, há pouco, André, que o Brasil é um país fechado, o Chile é mais aberto, aí a gente faz comparações entre estados, entre países. E quando eu falo estado, estados nacionais. Mas isso é importante identificar quais são os acordos que são, de forma muito clara e muito objetiva, levados em consideração, ou fechados, ou resolvidos, e que podem atender uma determinada região. Se o Brasil fecha um acordo para o comércio de peixes, de pescado, um exemplo qualquer, se uma região ela tem uma grande produção de pescado, é claro que esse acordo pode favorecer o comércio de uma empresa desta região que produz, que vende, que beneficia o pescado. Então, a ação do Estado com os acordos é muito importante. E depois vem as ações dos governos subnacionais e municipais. O governo do estado do Ceará, do Piauí, da Bahia, o município de Recife ou de Fortaleza, não tem autonomia por default de celebrar acordos internacionais com outros países. Mas há possibilidade de missões de um determinado estado, representantes do setor privado de uma determinada cidade, de uma região, possa visitar homólogos, parceiros de outra região. Isso não depende do país, não depende do governo federal. Isso é uma atitude, é uma ação individual que pode muito bem ser resolvida dentro de um gabinete, de uma organização, de uma representação municipal ou estadual. Depois, os estados, eles podem também participar, podem favorecer a isenção de impostos, tributos. Isso pode facilitar que empresas de uma determinada região, né, se estabeleçam no Nordeste, numa cidade do Nordeste, por conta de um incentivo que o município oferece. Nós temos também a facilidade para empresas. Né? As empresas que se estabelecem em um determinado local, em determinado ambiente, às vezes tem facilidades num lugar e não tem no outro. O Elson, quando estiver falando de ZPS, certamente pode abordar as facilidades que podem ser oferecidas para uma determinada empresa estrangeira estabelecer as suas ações em um determinado lugar. E aí tem uma ação muito simples, que são os acordos de cidades irmãs. Uma cidade de Sergipe pode ter um acordo com uma cidade da Noruega, ou de Gana, ou da China. Este acordo, que é um acordo mais íntimo de observação de interesses peculiares de uma cidade e de outra, pode favorecer que o conhecimento sobre aquela cidade, sobre aquele estado, seja agora despertado no outro lugar, no outro flanco do mundo. Isso é uma ação simples, mas que eu tenho identificado e tenho defendido como algo muito fácil, não é complicado, desde que haja o interesse político de quem define as regras para estabelecer os laços. Tem um outro aspecto, e eu estou aqui caminhando já para o final dessa primeira observação minha, que é a identificação das vocações regionais. Qual é a vocação comercial do estado de Pernambuco, André? Qual é a vocação comercial do estado do Ceará?
O estado do Ceará, por exemplo, durante muito tempo foi produtor de castanha de caju e processava muita castanha de caju produzida aqui no estado. Hoje, nós precisamos importar a castanha de caju de outros lugares, notadamente da costa oeste africana, porque o nosso plantel de castanha de caju ele se reduziu. Porque o plantel antigo não houve melhoramento genético, e a vocação da produção, do processamento de castanha do caju ainda é uma realidade. Então, se a gente não observar a vocação do Estado, se a gente não valorizar, nós podemos não jogar um jogo mais fácil para aproximar interesses entre empresas. Nós estamos falando aqui de comércio exterior. Qual é os mercados também precisam ser identificados. Você falou há pouco tempo do Mercosul. O Mercosul está próximo do Brasil, mas não está tão próximo do Nordeste brasileiro. Eu tenho dito isso quando eu tenho a oportunidade dos nossos estados negociar com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, não é tão fácil, embora o Brasil seja vizinho desses países. Mas nós precisamos entender quais são as oportunidades que nós temos. O governo, ou os governos, tanto o governo federal como os governos nacionais e municipais, precisam estar mais juntos para que o entendimento que chega na ponta, quando digo a ponta, são as empresas, que de fato são os animadores do comércio exterior, eles precisam saber, as empresas precisam saber quais são as oportunidades que existem. E o Mercosul está aqui do nosso lado. No lado Atlântico, do outro lado do Atlântico, você tem um continente que é absolutamente favorável para o comércio. E eu falo aqui na minha capacidade de presidente do Instituto Brasil-África. Nós precisamos valorizar mais, conhecer mais as oportunidades que existem do outro lado do Atlântico. Tem um outro aspecto que eu acho que é fundamental a gente colocar aqui em relevância, que são as conexões aéreas e marítimas. E eu estou chamando a atenção aqui como bullets, como referências. Sem ligação aérea, sem ligação marítima, é muito difícil fazer comércio. Como um estado que não tem uma ligação de uma frequência, uma rota marítima muito eficiente, como é que esse estado pode favorecer que a produção local chegue em outros portos? Um container que sai do Nordeste e chega à África ou à Europa demora mais tempo e custa mais tempo do que o mesmo container que vai para a Ásia. E as distâncias são absolutamente superlativas quando se fala de ir para a Ásia. Então, se a gente não tiver uma linha marítima ou linhas marítimas eficazes, mais frequentes, a gente não favorece, ao contrário, prejudica o fluxo, as trocas comerciais. Eu caminho aqui para o final. Tem um aspecto, acho que eu considero muito nevrálgico, que é relacionado à internacionalização das empresas. Via de regra, quando a gente fala com as empresas sobre comércio exterior, as empresas têm um grande apetite, têm uma grande vontade, têm um grande interesse, mas elas não fazem o mínimo, que é se conhecer a sua capacidade, conhecer os seus ativos, aquilo que é endógeno, que pode ser muito bem apresentado para o exterior, e também não preparam o seu time, eu diria o ecossistema, na própria empresa para se internacionalizar. Internacionalização custa muito caro, não é barato. E é um processo longo. As empresas elas terão os dividendos, terão as respostas para as suas ações relacionadas ao comércio exterior ao longo de muito tempo, não é de um dia para o outro. E a paciência histórica que as empresas precisam ter não é uma realidade. Ao contrário, há uma vontade urgentíssima de ver os resultados no dia seguinte. Só que o comércio exterior ele não está apenas e exclusivamente na mão ou nas mãos de quem compra e de quem vende. Nós vivemos um momento
depois de dois grandes eventos globais que mudaram a história recente das relações comerciais, inclusive. A pandemia mostrou a fragilidade de muitos sistemas comerciais. A guerra na Ucrânia ainda nos mostra que nós, muitas vezes, estamos reféns de nós mesmos, porque não negociamos de forma ampla com vários parceiros. Às vezes, escolhemos o nosso parceiro preferido, nosso parceiro predileto. Isso é ruim, porque nós colocamos os nossos interesses em jogo quando não pulverizamos as nossas ações. O interesse que nós temos é um interesse que precisa ser potencializado. Então, quando a gente olha para o ambiente internacional, as empresas elas precisam estar bem preparadas. E aí é necessário de uma concertação, de uma conversa ampla, né, de uma grande agenda que envolve a sociedade, né, como um todo, mas envolve uma ação, uma sinergia com a ação governamental. E eu paro aqui, já já a gente pode voltar, dizendo que a diplomacia comercial que o Estado, que os governos precisam empreender ou devem empreender, essa diplomacia é fundamental para que as empresas, as corporações, sejam elas pequenas, sejam elas grandes, elas consigam caminhar. O meu interesse como brasileiro é que, quanto mais possível for, produtos brasileiros, marcas brasileiras estejam distribuídas em prateleiras, em ambientes, em outdoors de diversos lugares do mundo. Para que isso aconteça, as empresas precisam precisam entender qual é o custo que tem que travar, mas tem que existir uma cumplicidade também com o poder público. Essa discussão que nós temos nesse momento, animado pelo Corecon, e eu aqui quero congratular a iniciativa, né, de trazer um assunto que não é tão simples, chega a ser árido, mas isso tira as escamas dos nossos olhos. De qualquer maneira, abre aqui um canal de diálogo, de discussão, para facilitar que empresas possam, de maneira muito simples, sem muito detalhamento, sem muita especificidade, possam entender que ganhar o mundo não é uma coisa inconcebível. É possível, desde que haja preparação e haja entendimento. Eu tenho certeza de que muitas ações que as empresas empreendem, elas empreendem por intuição, mas por intuição apenas não traz retorno fácil. Tem que ter ciência, tem que ter tecnologia e tem que ter ação conjunta. Tem um ditado africano que diz que se você quer ir rápido, você vai sozinho, mas se você quer ir longe, você deve ir acompanhado. Então, esse caminho em conjunto, ele favorece e deve favorecer também as ações das empresas. Eu paro por aqui, André, e deixo que mais à frente a gente possa voltar a conversar mais detalhadamente sobre esses tópicos que eu apresentei. Tá, muito obrigado, professor, pelas suas colocações. É realmente um tema que a gente poderia facilmente passar horas e horas aqui conversando, né? De fato, a gente vê que às vezes falta também um pouco não só aquele projeto, né, de país, da gente ter bem delineado, né, quais as nossas estratégias, vantagens comparativas, né? O que é que a gente é bom, o que é que a gente não é. E às vezes, como o senhor colocou, né, eventualmente pequenos esforços, eles podem aos poucos se tornarem grandes, principalmente em regiões que não, como a nossa, né, que não, digamos assim, de certa maneira, não se beneficia tanto quanto outras regiões, né? E isso, de fato, é uma realidade. Mas vou passar aqui agora a palavra para o professor Elson Braga e no final a gente abre para perguntas e aí a gente aquece mais um pouquinho aqui, tá bom? Muito obrigado, professor. Professor Elson.
Obrigado, André. Ah, eu queria, antes de mais nada, dizer da minha enorme satisfação de estar participando desse encontro dos economistas do Nordeste. É, e agradecer muito particularmente, agradecer mesmo ao André, a Desirê, a Chirlene, e eu vou me beneficiar enormemente também do fato de que o Bosco me antecipou e meio que contextualizou o que eu pretendo falar. Então, eu estou colocando aí eu presumo que as pessoas estão vendo uma apresentação na tela. Está correto isso, André? Sim, Tá, sim, estamos com ele ótimo. na tela, professor. Tá, ótimo, grato. Bem, essa apresentação eu fiz, né, em fevereiro, quando eu organizei o quarto Fórum Brasileiro de ZPEs, lá no Piauí, quando a gente inaugurou a segunda ZPE em funcionamento no Brasil. A primeira foi do PECEM, no Ceará. E aí, na verdade, aproveitei esse fórum, que a Braspa organiza de 2 em 2 anos, para relançar o Programa Nacional de ZPEs, que a gente passou 10 anos, os últimos 10 anos no Congresso Nacional, para tentar transformar ou tornar a nossa legislação minimamente competitiva, porque até então a gente estava fora do jogo. Em uns 2 meses aí eu estive numa conferência da Organização Mundial de Zonas Francas na Jamaica, e eu tive a oportunidade de dizer para o pessoal: olha, o Brasil está no jogo. Ninguém entendia até hoje por que o Brasil, com o potencial que tem, não utilizava inteligentemente esse mecanismo. A gente viu a experiência da China, a gente viu a experiência dos Estados Unidos, do mundo inteiro. 150 países utilizam esse mecanismo, um instrumento enorme potencial desenvolvimentista, e a gente aqui ficava discutindo sem entender sequer o que diabo era isso. Então eu disse: olha, agora nós fizemos uma legislação competitiva, o Brasil vai entrar disputando de fato agora o capital internacional, o FDI, como eles chamam, e nós vamos entrar nesse jogo. Então é isso que eu estou propondo hoje no Brasil. Então nós relançamos o Programa Nacional Brasileiro nesse evento no Piauí, e de lá para cá a gente tem mantido uma atividade intensa de apoiar estados que já tinham ZPS criadas, mas precisavam reativar seus projetos, agora que a legislação é decente, antes não era. E estamos também apoiando outros estados e municípios que agora estão começando a se dar conta da importância e da existência desse mecanismo de desenvolvimento, e todo mundo tá querendo colocar a sua ZPE. A gente vai ter uma corrida nos próximos meses, nos próximos anos, para ter ZPEs. Nós temos 14 ZPEs criadas no Brasil, quase uma boa parte delas no Nordeste. A gente vai voltar a falar sobre isso. Mas a gente imagina que hoje, além dessas 14 que nós estamos tentando colocar de pé, nós estamos ajudando mais 4 ou 5 que vão estar até o começo do ano que vem também entrando na pista. E vamos inaugurar mais uma também até o final desse ano, lá em Corumbá, não em Corumbá, não, em Cáceres. Corumbá vem depois, lá no Mato Grosso do Norte, do Norte. Então, o que eu quero dizer para vocês essencialmente é o seguinte: nós estamos, finalmente, o Brasil caiu a ficha. Até meus amiguinhos com formação parecida que eu tive andando lá por Chicago começaram a entender a importância desse tipo de mecanismo. Antes o pessoal não tinha entendido, mas agora já começou a entender. E nós vamos agora colocar de pé um instrumento poderoso de desenvolvimento pelas razões e circunstâncias que eu vou mencionar rapidamente aqui. Bom, eu queria, muito rapidamente, tentar contextualizar alguns pontos aqui para tornar mais fácil a nossa conversa na sequência. Primeiro, de que é que nós estamos falando? O que é uma ZPE? Assim, fisicamente, a ZPE é um distrito industrial. Tá? A gente pega uma área, prepara aquela área, bota infraestrutura, bota umas empresas lá dentro. Só que essas empresas vão funcionar num ambiente é, é, turbinado, vamos dizer assim, preferencial. Nós vamos ter um regime tributário
um regime cambial e um regime administrativo diferenciado. Em que consiste essa diferenciação? A gente pode discutir um pouco na sequência. Mas essas empresas vão funcionar com um pacote de incentivos diferenciado. Mas é importante dizer que é inteiramente compatível com a preservação da isonomia com relação às empresas que estão fora das EPE. Durante muito tempo, erroneamente, se pensou que as EPEs iam destruir a indústria brasileira, o pessoal que estudou pouco ou estudou errado, divulgava esse tipo de noção de que as EPEs iam destruir a indústria paulista, que era integrada, desenvolvida, e as multinacionais iam entrar aqui e iam destruir todo mundo. O pessoal não estudou direito isso aí. O fato é que nas EPEs a regra é muito simples. Quando você está dentro de uma EPE, a empresa está lá dentro das EPE, tudo que ela quiser comprar de insumos e bens de capital, ela pode comprar dentro do país ou fora do país, pagando zero de impostos. Zero de impostos. No passado, ela era obrigada a exportar pelo menos 80% da produção. Isso era um absurdo, isso é uma imbecilidade. Se você pega as estatísticas, poucas empresas brasileiras conseguem exportar 80% da sua produção. Então, nós temos feito um regime para não ser utilizado por nenhuma empresa. Era exatamente isso que a Fiesp queria, que não funcionasse. Por isso que eu passei 30 anos tentando colocar isso de pé. Mas, enfim, conseguimos finalmente, num acordo que fizemos com o Congresso Nacional no ano passado, e também com alguns coleguinhas meus que andaram lá por Chicago, que entenderam o que é isso, facilitaram a coisa também dentro do governo. Então, a gente conseguiu romper esse bloqueio e agora as EPEs estão mais parecidas com as EPEs no resto do mundo. Ou seja, se você vender, a empresa das EPEs vender lá para fora, a suspensão daqueles impostos que foram suspensos quando você importou os insumos e as máquinas, você paga isso. Quer dizer, quando você exporta, você converte essa suspensão em isenção, aí você zera a sua contabilidade. E se vender dentro do mercado doméstico, aí você paga todos os impostos, como se fosse uma importação normal, como o resto do mundo inteligente faz. E a gente aqui não estava conseguindo entender isso, mas caiu a ficha. Então é assim que está esse tipo de mecanismo no Brasil. Já cheguei aos meus 10 minutos, que eu estou cronometrando isso aqui, mas eu queria colocar duas coisas para os senhores. Primeiro, eu vou dar uma passada um pouco nos slides seguintes, que fala da experiência internacional. E eu queria dizer para vocês o seguinte: mais de 150 países no mundo utilizam isso. Nós não estamos inventando uma jabuticaba, isso não existe só aqui no Brasil. O mundo lá fora já está usando há muito tempo. Na verdade, para os mais ligados em história, vão se dar conta de que há 2.000 anos os fenícios, os gregos, os romanos já utilizavam o conceito de Porto Franco. Não tem novidade nenhuma disso. Só que o mundo a partir dos anos 60, passou a utilizar de maneira mais organizada e reunindo os instrumentos de promoção, de facilitação do comércio, que eram os portos francos da Idade Média, do Mediterrâneo, com instrumento de industrialização, e com isso a gente teve a ZPE. A ZPE brasileira é isso aí. Tá? Só para dizer que a gente não está sozinho no mundo, eu coloquei dois, na tela agora aí, presumo que vocês estejam vendo, uma fotografia de Shenzhen, na China, que era uma colônia de pescadores no final dos anos 70, de 20 mil habitantes, e hoje tem mais de 12 milhões de pessoas lá dentro. Então, é um desenvolvimento fantástico, como vocês estão vendo. Eu coloquei também na tela a Jebel Ali Frison, né, lá nos Jebel Ali. Passei aqui. Professor, só desculpe interromper, mas o gráfico que está aqui é dos Estados Unidos, das Opa, EPEs americanas. então eu fiz É uma só clicar lá desconexão. no. Isso. Peraí, deixa eu clicar nesse aqui. Esse aqui apareceu aí o pessoal da China, não, Shenzhen não. Não, ainda Não. não. Pronto, precisa clicar aí. Isso, exato. Ok. Então, esse agora aí é em Jebel Ali. Tem mais de 8 mil empresas lá dentro, para você ter uma ideia. A primeira vez que eu fui lá, uns 5, 6 anos atrás, tinha 1.000 empresas. Hoje tem 1.000 empresas lá dentro, para vocês terem uma ideia.
Aí eu mostro os Estados Unidos. Eu acho importante colocar os Estados Unidos, porque às vezes as pessoas dizem, não, mas essa questão de GP é uma coisa asiática, de país subdesenvolvido. Esse país que eu estou mostrando na tela aí não é nem asiático, nem é subdesenvolvido. E cada um pontinho azul que vocês estão vendo aí é uma que eles chamam de Foreign Trade Zones, é a ZPA deles. Eles estão muito satisfeitos com isso, estão achando ótimo que os países não consigam entender o que é isso, não se utilizem, não atrapalhem, porque ele quer ganhar sozinho isso aí. Para não dizer que eu só estou tratando de pessoal desenvolvido, o pessoal lá do outro lado do Atlântico, eu coloquei aí uma fotografia dos nossos irmãos aqui. Eu não estou conseguindo clicar na tela, não está aparecendo. Enfim, aí está. Isso é no Uruguai, né, na Zona América que eles têm lá. Isso, para vocês verem o que tem de empresa lá dentro. Nós temos 350 empresas, 10 mil empregos diretos lá. Eu coloquei embaixo também um outro exemplo aqui na nossa América Latina, na Colômbia. A Colômbia tem, deixa eu ver se eu consigo aparecer essa tela. A Colômbia tem 142 zonas francas. Essa aí. Aí essa zona franca de Bogotá é uma zona franca das mais importantes que tem lá. E se eu conseguir avançar um pouco com isso. Bom, eu queria fazer duas coisas aqui. Eu queria primeiro mostrar quais são as características principais dessa zona, dessas EPS que nós temos. Eu estou com uns 10 minutos aqui do meu tempo. Eu queria dizer o seguinte: em que consiste esse pacote de incentivos? A gente tem um regime tributário em que as empresas, dentro das EPS, elas têm suspensão dos tributos federais, IPI, PIS, COFINS, Imposto de Importação, Adicional de Frete. Ela tem também isenção do ICMS estadual, através de um convênio do CONFAS, que eu negociei isso quando eu era secretário lá desse conselho no final dos anos 90. Então, e tem o que a gente chama de um regime cambial diferenciado. Ou seja, as empresas podem manter permanentemente no exterior as divisas obtidas das suas exportações. Com isso, elas saem do risco cambial brasileiro. A gente pode fazer a lambança que a gente quiser aqui, que as empresas estão protegidas com seu dinheiro lá fora, longe das garras do Banco Central. E isso está garantido por lei por 20 anos, ou seja, nós damos esse regime diferenciado e garantimos a estabilidade das regras do jogo por 20 anos. Tá? E colocamos para as empresas que estão dentro das EPE um porto seco para elas. Quer dizer, elas não precisam estar fazendo despacho de suas mercadorias no porto de Pecém ou de Suape. Chegou um container para uma empresa, coloca em cima do caminhão, carrega isso até a ZPE e lá é que vai fazer o desembaraço da sua mercadoria. Isso facilita a vida das empresas que estão lá dentro. Então, veja só, nós não estamos, na verdade, fazendo nada, como eu disse, nada de novo aqui. O mundo inteiro já está fazendo há muito tempo. A gente só demorou bastante a entender isso. A outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui rapidamente são as EPS que nós temos no Brasil. Nós temos aqui Nós temos aqui 14 CPEs em vários cantos aí onde elas estão autorizadas, sendo que só duas estão funcionando, como eu disse há pouco, uma no Piauí, Parnaíba e em Pecém, no Ceará. Mas eu diria que até o meio do ano que vem a gente vai ter pelo menos uma meia dúzia dessas CPEs já em funcionamento, devidamente alfandegadas pela Receita Federal. E queria mostrar para vocês duas fotografias das EPS que nós temos já funcionando aqui no Brasil. Que uma é a de Pecém, onde tem ali na fotografia do lado direito as instalações da empresa administradora, e do lado esquerdo temos a companhia siderúrgica do Pecém, isso é uma siderúrgica de 5,4 bilhões de dólares, que já produz 3 milhões de toneladas de aço, de slabs, de placas, e é o grande projeto de desenvolvimento do Ceará. E em fevereiro, nós inauguramos a ZPE de Parnaíba, lá no Piauí. Essa fotografia é interessante. Essa que eu coloquei aqui do lado foi uma fotografia que eu tirei quando nós estávamos tentando encontrar o local da ZPE, que era no meio do mato, que a gente nem sabia exatamente onde era.
Tem um colega aí com o mapa na mão e eu tirando a fotografia deles, procurando a gente se localizar lá dentro. É nesse mato aqui que a gente fez as EPE de IPCEM, que é isso que vai aparecer em seguida. Deixa eu ver se eu consigo. Tá aqui. E isso é o que apareceu, a gente fez naquele mato que eu mostrei para vocês há pouco. Então, com essa contextualização, ou seja, em que consiste essencialmente as EPEs? Primeiro, quais são os incentivos das EPEs? O fato de nós não estamos sozinhos no mundo fazendo essa coisa, né? Não é uma jabuticaba. Mostrei algumas EPEs de alguns países selecionados, tipo os Estados Unidos, na China e aqui na América Latina. Mostrei para vocês onde estão as EPEs brasileiras, e nesse exato momento aqui, eu só queria aproveitar. Eu tenho mais 5 minutos, não tem? Tem sim, professor. Então, nesses 5 minutos, eu queria pegar dois ganchos aqui e deixas que me foram deixadas pelo, pelo, caramba. Enfim, um dia vocês vão ficar velhos também, eu vou dar esses brancos de vez em quando. Mas o que eu queria dizer para vocês, eu queria falar duas coisas com a geopolítica que nos falou. Primeiro, qual é o papel estratégico de ZPAs no Brasil? O Brasil é um país estupidamente rico, exporta commodities agrícolas, minerais, isso está correto. Vários países, os Estados Unidos fazem isso, a Austrália faz isso, o Canadá faz isso, não tem nada errado nisso. Mas esse país tem a inteligência de pegarem parte dessas commodities, processá-las, agregar valor, gerar emprego e ganhar mais dinheiro. Isso que a gente não está fazendo ainda, na escala que a gente deveria. E o instrumento que o mundo descobriu para fazer isso são exatamente as EPAs. Então, a gente tem dois papéis estratégicos fundamentais do ponto de vista do desenvolvimento da nossa economia. Primeiro, utilizar as EPAs como o locus de agregação de valor às nossas commodities e ganhar mais dinheiro fazendo política mais inteligente. E dois, incluir o Brasil e aumentar a participação do Brasil nas famosas cadeias globais de valor. No mundo globalizado, os produtos, e com essa fragmentação dos processos produtivos, as multinacionais fazem uma parte num país, uma parte no outro, uma terceira parte no outro país, junta tudo e vende para outros. Isso é a globalização. Algumas pessoas, por conta da pandemia, dizem que essa globalização acabou. Não acabou. Ela vai ser afetada, ela vai ser reduzida, mas ela não vai acabar. E a forma mais inteligente de a gente participar disso no mercado internacional é através das EPRs. Então, do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento, as EPRs têm dois papéis fundamentais: locos de agregação de valor e instrumento para ampliar a participação nas cadeias globais de valor. E agora, o último ponto para conectar com o ponto do Bosco aqui, que é o seguinte: é a questão da geopolítica, que está no texto do nosso acesso. Primeiro, segundo, como uma consequência dessa guerra comercial dos Estados Unidos com a China, que já vem de algum tempo, está se configurando essa coisa de nearshoring, ou friendshoring, quer dizer, você voltar as empresas para os seus países de origem ou para países mais próximos, que não só sejam próximos, mas que sejam próximos e amigáveis. Porque não adianta país próximo, isso é a Rússia, por exemplo. Então, é bom você trazer suas empresas de volta, ou para o seu país, ou país, sabe, próximos, para que sejam amigáveis. Os Estados Unidos já vêm fazendo isso há muito tempo, os Estados Unidos. Os europeus faziam um pouco diferente, eles não iam para a China, eles iam para o leste europeu, que era mais perto, tá certo? E só que com essa confusão da Ucrânia, os europeus estão vendo que não é muito seguro ficar ali no leste europeu. Então, essa turma está vindo para cá também. Então, a gente vem discutindo com o BID, com o Banco de Desenvolvimento Latino-Americano, já uma política do governo americano, trazer essas empresas um pouco para cá, e o Brasil está se candidatando para isso. Então, esse era um ponto que eu gostaria de levantar para conectar um pouco com a parte que o Bosco fez, tá certo? E me colocar, obviamente, à disposição para a gente aprofundar
outros pontos aí que os nossos ouvintes e nossos colegas que estão participando dessa nossa discussão possam colocar. Grato, portanto, pela essa primeira parte que me coube desenvolver. Muito obrigado, professor. De fato, são ações que a gente gostaria de ver, né? Eu estava vendo alguns dados aqui das EPEs e elas foram criadas em 1998, então a gente tem 34 88. anos, 88, perdão, 88, né? Então, Hum. a gente tem 14, das quais só duas funcionam, né? Só duas Então, será funções. que a gente vai perder esse bonde andando aí, professor? Agora não. Isso é um ponto of no return, como dizem os americanos. É um ponto sem volta. Agora já tem massa crítica, os governos entenderam, o governo entendeu. E outra, não adianta tentar segurar isso, porque o Congresso já entendeu isso. Então, os EPEs são instrumentos estratégicos da maioria dos estados brasileiros e ninguém vai conseguir bloquear esse mecanismo quando todo mundo está apostando pesadamente neles. Acabou. O negócio é aceitar agora e tocar para frente. Não tem retorno. Outro ponto que o senhor chamou bastante atenção é a coisa das instituições, das regras claras, né? E de o empresário ele ter a segurança de que aquele contrato ali, de que aquela zona ela vai permanecer durante 20 anos, né? Então eu acho que isso também deve ser um fator fundamental para atrair investimentos, né? Porque quando a gente tem O um ambiente em que as regras mudam o tempo todo a cada governo, né? André, veja só, Isso os brasileiros já estão acostumados com essa bagunça, essa sem cerimônia, que não damos regras aqui. A gente já se acostumou com isso, mas o estrangeiro não. Nessas mesmas danças por aí, é muito difícil explicar para os caras lá fora como é que a gente fica. Não tem muita responsabilidade, não tem comprometimento com a estabilidade das regras, que é essencial para esses camaradas lá fora. Então, se agora a gente chega para os caras e diz: olha, cara, vai para o Brasil agora, e aquele temor que você tinha de instabilidade, de insegurança jurídica não existe mais. Isso é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, não vai mudar por 20 anos, e o teu dinheirinho você nem precisa trazer para o Brasil, você deixar no teu país. Você só vai internando quando você precisar pagar teus funcionários, mas o teu caixa está lá fora. Tá certo? Então, a gente dá segurança para o camarada. E o capital é aquela coisa, é como o vento, como a gente fala. O vento entra E, de onde ele pode sair, tá certo? É ingenuidade imaginar que você vai conseguir segurar os camaradas aqui quando eles têm um mundo inteiro para onde escolher para onde ir. Aí tem que ser competitivo, tem que chegar junto. o Elson, o fim de qualquer empresa, seja no Brasil ou qualquer outro lugar do planeta, é ter êxito e ter lucro, e se dar bem e ganhar dinheiro. Isso é quase que natural. Qualquer empresa que vá se estabelecer aqui ou ali. Quando os presidentes de qualquer país, seja qualquer país que venha à nossa mente, viajam para o exterior, conversam com homólogos, com os seus colegas do outro lado da mesa, mas levam consigo ativos do seu país, né? O presidente brasileiro, o presidente de qualquer outro país, quando viaja, leva uma carteira, um portfólio. Ele vai dizer, olha, lá no meu país eu tenho isso, isso, isso. E eu estou querendo pegar aqui a carona do Elson. Se há uma política de Estado de incentivo à manutenção, instalação de ZPS, isso já deveria existir, já deveria ser um fato. O empresário estrangeiro, ele vem para o Brasil se ele tiver a segurança, a certeza, a convicção de que o seu negócio vai ser bom, se ele vai ter a segurança jurídica, qualquer outro benefício que possa ser apresentado. A pessoa mais bem qualificada para representar isto, de forma estética, né, apresentação, é, é aquele que representa o país. Então, se o presidente brasileiro, quando viaja, coloca debaixo do braço, dentro da sua agenda internacional, uma informação, uma consideração importante, relevante sobre a ZTE, é muito mais fácil que o empresário estrangeiro entenda que isso é para valer. Eu estou aqui tentando
também pegar carona no que o Elson falou, porque eu acho que o projeto de ZPE é um projeto tão bonito e tão absurdamente fácil que nos constrange quando a gente não tem isso que é fácil no outro mundo e não acontece aqui. O Elcio aqui colocou uma série de informações e colocou aqueles pontinhos azuis dos Estados Unidos, colocou alguns exemplos aqui no vizinho, né, na Colômbia, na, na América, no Uruguai e lá no Oriente Médio. Isso é uma realidade que já existe. Pode ser também uma realidade aqui, dessa nossa Galileia pode ser a salvação? Claro que sim, desde que haja uma publicidade e uma vontade política. E aqui eu volto, desculpe eu ter metido aqui no assunto do Elson, mas tem a ver com o que eu falei anteriormente. Nós temos, em cada estado brasileiro, existem 3 senadores. Né? Nós estamos agora no momento de eleição. Cada estado tem 3 senadores. Se nós multiplicarmos os 9 estados brasileiros, são 27 senadores que poderiam, de forma é, coletiva, advogar sobre um assunto que é importante. A ZPE é importante. A adoção de medidas políticas de ambiente satisfatório para as empresas do Nordeste brasileiro para ganharem outros ambientes, para saírem do seu lugar, não diria de conforto, mas de comodidade, precisa ter uma agenda política. Sem um apoio político, e não digo aqui político partidário, mas no sentido lato do termo, né? A gente não consegue avançar muito. E aí, as ações como essas que o Elson falou, simplesmente, mas objetivas, né, que já acontecem, já existem em outros lugares, poderiam existir aqui. E as empresas estrangeiras que se instalariam, que se instalam em cidades, em zonas em ZPS, né, no Nordeste, podem dar vazão a uma multidão de atividades que estão na periferia da ZPE. Quando digo periferia, estão no entorno das ZPEs. Eu não sei quantos empregos a ZPE do Ceará ou do Piauí produzem, mas tenho certeza que no entorno da ZPE tem uma quantidade imensa de atividades que circulam, que redundam no entorno da ZPE. Isso por si só já é um motivo de pensar em ampliar a discussão da necessidade urgentíssima de trazer a ZPE para o centro do debate. E eu não sei se, nesse momento de eleição, Elson, algum dos candidatos falou em retomar a ZPE. Parece que isso é uma miragem, né? Infelizmente. Quase todos estão falando. Estou falando. É. Mas muito bom, professor, a sua colocação também, né? Porque a gente vai. Uma coisa vai agregando a outra aqui, né? Mas só para fazer uma outra provocação, enquanto a gente não tem não tem pergunta ainda, né? Eu acho que o pessoal está um pouco acanhado para fazer pergunta, ou já foi explanado tanta coisa que o pessoal não está com tanta dúvida, né? Mas enfim, a gente vê muito antigamente a gente via aqueles movimentos mais macro, né? Que era exatamente os países se movimentavam mais e aí a gente começou a ver também os movimentos mais micro, né? Ou seja, as empresas por conta própria iam lá e começavam a fazer essa movimentação. Eu acho que até as EPEs, elas podem até ser um exemplo disso. A gente tem um estado ali tentando proporcionar essa zona para que o comércio seja feito ali naquela região, né? Mas a gente está vendo que isso volta para aquele ponto da questão da globalização, que não vai acabar, pode ser até que ela se desloque, né, professor, para uma determinada. A gente veja uma mudança de rota, mas não necessariamente uma desglobalização, né? Mas como é que o senhor vê, por exemplo, a questão da China e Nordeste? Né? China é um grande parceiro comercial do Nordeste, né? E aí, o que é que a gente poderia esperar de toda essa confusão que ainda está vindo por lá? As empresas, aparentemente, está sendo dado o comando, né, para algumas começarem a retornar, mas isso não é um movimento para acontecer
em pouco tempo, né? Isso é algo que ainda tem muita coisa aí para correr. Ô, André, o grande desafio com que todas as sociedades se defrontam é como crescer. Se não houver crescimento, não adianta falar em redistribuição, melhoria do padrão de vida, porque você não vai redistribuir miséria. Então, a solução para melhorar o padrão de vida das populações, que em última instância todo mundo quer, não tem como ser contra, é desenvolver, gerar emprego. E você não gera emprego se você não estimular as empresas a se estabelecerem e se expandirem. Não existe emprego se você não criar os postos de trabalho. E isso que faz são as empresas, tá certo? Então, eu diria até de uma maneira muito simplificada que a solução pelo emprego passa pelos estímulos, não para o emprego, mas para as empresas, que elas se instalam, se expandem e geram os empregos aí que o pessoal vai, tá certo? Eu sou obrigado a conhecer a história de industrialização dessa turma toda em vários cantos do mundo que eu fui obrigado a estudar e visitar e conhecer. Só para você ter uma ideia, quando começou as maquiladoras no México, ali naquela fronteira dos Estados Unidos com o México, isso era um problema que resolvia botar as maquiladoras são as CPs deles. E fizeram isso porque quebravam galho para os Estados Unidos, porque eles estavam naquela época disputando com o Japão, naquela época, nos anos 60, começo dos anos 60, era o Japão que vendia o Xing Ling de hoje, tá certo? Hoje é uma potência tecnológica, o Japão, mas na época que ele disputava as coisas baratas com os Estados Unidos. E a maneira de disputar com os chineses era fazer isso no México, que tinha mão barata. Então, eles fizeram um acordo com o México para que as empresas americanas colocassem aquelas suas etapas que tivessem mão de obra intensiva no México e trazer de volta para os Estados Unidos, e só cobrava de volta nos Estados Unidos um imposto sobre a mão de obra que foi agregada no México. E para o México, ele desenvolvia aquela fronteira que era o Nordeste dele da época. Então, só que hoje, o que foi a maquiladora dos Méxicos, eu tenho amigos lá de 3 décadas, eles têm institutos de tecnologia extremamente sofisticados, porque o processo de desenvolvimento é uma questão cumulativa. Você não sai da pedra lascada para mandar foguetes para a Lua. O crescimento é um processo cumulativo e takes time, demora. O aprendizado é longo. Você tem que estudar, tem que treinar os caras. Isso, às vezes, é um projeto de uma geração, não de um governo. Quer dizer, o processo é lento, penoso, demorado, mas é assim que não tem como fugir. A China, possivelmente, é o único exemplo que a gente conhece dos tempos modernos que, num débito de 30, 40 anos, saltou da pedra lascada para a potência tecnológica. É o caso a estudar a China ainda, tá certo? Mas eles investiram pesadamente nisso tudo. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem nas EPS um instrumento de um potencial muito grande de promover desenvolvimento. Não é porque apareceu um acadêmico brasileiro que resolveu estudar esse tipo de coisa, não. É que o mundo está mostrando que as EPS fazem a diferença em termos de atração de investimentos, porque dão a segurança e as condições que as empresas precisam para se estabelecerem ali, gerarem empregos, exportarem e promoverem desenvolvimento. A gente perdeu um tempo brutal nesses 30 anos que a gente está. Eu pertenci à primeira equipe que o Sarney criou em 88 para gerar apenas a legislação das EPS. Eu investi pesadamente nisso, não foi uma coisa fácil, mas a gente conseguiu finalmente, no final do ano passado, ter essa legislação que nos colocou finalmente na pista. E não tenho nenhuma dúvida que o Brasil vai se beneficiar e muito disso, eu diria, sobretudo o Nordeste. Inclusive pegando essa coisa do hidrogênio verde, que eu acho que eu sugeriria fortemente que vocês façam uma reflexão mais aprofundada sobre isso, porque o instrumento, e eu estou conectado com todas essas empresas do Nordeste que estão nisso aí. Vai ser uma grande oportunidade que está sendo criada, que vai ser
utilizada na região Nordeste, que a gente tem sol, tem vento, essas coisas todas que vocês conhecem. Eu acho que já falei demais, mas eu estou à disposição de vocês. Muito interessante, professor. Inclusive, apareceu uma pergunta aqui, tá? Vamos lá. Existe uma perspectiva atual de início de alfandegamento de mais EPEs com esse novo marco legal, além da do estado do Maranhão, que agora está tão interessado em tirar a sua do papel? Atualmente a gente tem a gente tem as duas em funcionamento, né? Que é Pecém e Parnaíba no Piauí, mas Nordeste, se eu não me engano, para sair tá Suape, Ilhéus e Macaíba. Tá correto, professor? Assim, tem essas duas que você falou que já estão alfandegadas. Quando fala alfandegada, é Isso. porque já tem o habite da Receita Federal. Então, está funcionando. Essas duas funcionando. O Maranhão deu entrada essa semana em Brasília no projeto de criação de uma ZPE no terreno que ia ser aquela refinaria da Petrobras, que a Petrobras desistiu, devolveu para o Estado resolveu fazer uma ZPE ali. Fizeram um belo projeto, esse projeto já está em Brasília. Semana passada deram entrada nisso. Então, o Maranhão vai ter uma ZPE com potencial muito grande, muito grande. Já tem, inclusive, refinarias, já um projeto engatilhado para se estabelecer lá. Esse é um. O Piauí é o que você já sabe. O Rio Grande do Norte vai começar também. Nós estamos resolvendo um probleminha que houve aí com o Rio Grande do Norte, com Pernambuco, em Nada de Suape, e também em Ilhéus e no Pará, em Barcarena. Tinham 4 ZPS que o pessoal achou no passado de caducar. Veja só, queriam caducar as autorizações que já foram concedidas porque essas EPS não concluíram as obras no prazo previsto pela lei. Mas qual era o maluco ou irresponsável que ia gastar 20, 30 milhões para fazer uma ZPE, quando a legislação não prestava, e o governo da época vivia dando sinalizações de que era contra a ZPE? Então, a gente conversou com o governo, nem vai caducar ninguém, todas as EPEs vão estar no jogo. A gente vai apresentar agora um cronograma crível e definitivo para a conclusão dessas obras, uma vez que a legislação agora é boa e que passou a pandemia. Vocês sabem que na pandemia você não podia fazer nem obra. Então, quando você vai caducar uma ZPE, porque não começou as obras, quando o governo não deixava os camaradas entrarem na área de trabalho. Então, tudo isso está resolvendo agora. A gente está articulado com o governo, está articulado com o Congresso. Nós tínhamos. Então, eu diria que hoje nós viramos o jogo. No passado era fácil ganhar da gente. Nós éramos poucos, pouco equipados, e com pouco suporte, tanto nos governos estaduais, quanto nos próprios empresários, e no Congresso Nacional. E também no governo. Então, isso tudo acabou. Hoje está todo mundo do mesmo lado, entendendo a importância disso. E fundamental entender também o seguinte: as EPEs vão fazer tudo que o governo, quase tudo que o governo precisa fazer, se estiver fazendo uma política econômica decente e correta. A gente está criando emprego, está estimulando investimento, nós estamos aumentando as exportações, diversificando as exportações e estamos promovendo o desenvolvimento regional, sem precisar de R$ 1 do governo federal. É tudo bancado com recursos privados e em menor escala dos governos estaduais. Mas ninguém está indo lá no Ministério da Economia pedir dinheiro emprestado ou pedir do BNDES. A gente não precisa disso. Muito bom, professor. Fazer uma pergunta agora para o professor João Bosco em relação a um tema que ele conhece bem, né? Que ele estuda bem, que é em relação à África, né? Em relação a esse comércio entre Nordeste e África e os potenciais aí que a gente pode vir a construir, né? Essas pontes, como o senhor bem colocou, né? Às vezes, com pequenas pontes, a gente consegue chegar mais longe do que ficar ali aguardando chegar uma solução
acordos grandes e aí não chega nem um grande nem um pequeno, né? Mas assim, em termos de potencial, professor, e em relação às vantagens de cada região, o que é que o senhor vê de potencial? Quando nós falamos do continente africano, é importante a gente entender de que África nós estamos chamando a atenção. O continente tem 54 países. Por si só, já é uma grande dificuldade entender esse mosaico. Tem países pequenos, de população pequena, Cabo Verde tem 500 mil pessoas, e você tem, logo à frente, tem Nigéria com 200 milhões de pessoas, um pouco mais do que o Brasil, né? Tem 218, 220 milhões. Então, como é que você olha para essas duas realidades? Então, esses dois países são países que têm as suas peculiaridades, singularidades, mas nós, do lado de cá, precisamos entender qual é a vocação, eu repito o que eu disse há pouco tempo, que o Estado, seja qualquer que for o Estado do Nordeste, que pode se aproximar daquele país ou daquela região. Eu me lembro que em 2006, 2007, havia um movimento muito grande aqui de mulheres cabo-verdianas, aqui no estado do Ceará, que vinham fazer compras aqui no estado. Havia um voo charter à época, hoje passou a ser um voo regular, e esse voo vinha para Fortaleza desde a cidade da Praia, a capital do Cabo Verde, 3 horas e 15 minutos de distância. Então, uma distância igual a Fortaleza e São Paulo. Então, as mulheres vinham para Fortaleza, compravam durante uma semana inteira, faziam compras e depois voltavam para a praia, a capital, e vendiam os seus produtos. E eu vi esse movimento muito intenso aqui naqueles anos, e fui até Cabo Verde para ver ao vivo e a cores como era a venda dos produtos lá. E lá, Elson, tem uma feira chamada Sucupira. Sucupira em alusão a uma novela que nós tivemos aqui no Brasil, chamada Bem Amado, e tinha uma cidade chamada Sucupira, e essa novela era passada muito lá, e é um pouco de soft power, né? A marca brasileira sendo distribuída ali, as pessoas absorviam aquilo como sendo seu, até por conta também do idioma, o país que fala português. Então, lá nessa feira da Sucupira, eu vi diversos produtos que nós temos aqui no Ceará. Por que eu estou dando esse exemplo simples? Para tentar simplificar algo que não é complicado de entender. Se nós fazermos a aproximação e o voo, e aí eu volto ao que eu falei antes, sem voo, sem ligação aérea, é muito difícil. O voo que ligava, né, as duas cidades fez com que empresários, não precisa ser um empresário multinacional, um empresário com uma carteira de clientes muito grande, são pessoas simples, mas que faziam com que as marcas daqui do Ceará fossem vendidas, não na prateleira, porque era numa feira, naquela região. E isso fez com que outros negócios pudessem acontecer. Depois dali, a Feira da Sucupira teve um entreposto em Dakar, no Senegal, porque são próximos. E aí deixou de ser apenas uma relação no país. Como é que faz para isso acontecer de forma escalada? Nós precisamos conhecer, valorizar o ambiente que está do outro lado. Eu conheço vários países do continente africano por necessidade, por obrigação. Mas os empresários do Brasil não conhecem, porque há desculpa o termo, ignorância, um preconceito, e nós precisamos, por vontade individual, mas também por vontade coletiva, fazer com que as pessoas se encontrem. Os empresários do Nordeste precisam saber que há, no país chamado Angola, uma cidade chamada Luanda, que tem quase 10 milhões de habitantes. Isso é maior do que vários países, numa cidade só. Pessoas que podem consumir os produtos que nós temos aqui. E o Elson falou algo interessante aqui, que nós, no ambiente de commodities, no mundo de commodities, nós não agregamos praticamente nenhum valor, e aí podemos sair de um número, quando vendemos um grão, vendemos uma chapa de aço, para um número muito maior, um número muito mais expressivo, quando nós agregamos valor. E em alguns desses países, há uma necessidade muito grande de serviços e de produtos. Se eu olho para o Brasil de 30 anos, 40 anos,
a gente consegue ver a foto em alguns ambientes africanos. Isso aqui não é desmerecendo o continente africano, não, muito pelo contrário. Há uma capacidade hoje no continente africano muito grande de compra. Olhando para os números antes da pandemia, 2019, dos 10 países que mais cresceram, 7 estão no continente africano. Eu falei de Angola e falei de Luanda e falo de Maputo, que é uma outra cidade importante de um país chamado Moçambique, que também fala português e que tem quase 4 milhões de habitantes. Isso sugere que nós tenhamos mais participação, mais troca. O Nordeste, e aí tem a geopolítica, né, a geoestratégia, nós estamos do outro lado de um rio que se chama Atlântico e que pode muito bem servir de ligação. Esse ambiente que nós estamos tendo aqui favorece para que pessoas, os economistas, estudantes que nos escutam, possam entender que o comércio ou as trocas comerciais, que são pequenas ainda, podem se ampliar, porque do outro lado, no flanco atlântico da África, tem países que têm capacidade de compra com a classe média que cada vez tem mais acesso à comunicação, a serviços, a produtos, e nós do lado de cá podemos ser os provedores. Portugal tem uma capacidade muito menor do que o Brasil, como um todo, e menor do que muitos estados brasileiros. Mas é mais fácil uma pessoa que mora em Cabo Verde comprar um produto made in Portugal e não comprar um feito no Brasil. E aí, por que isso acontece? Porque a gente conhece pouco, e quando a gente não conhece, a gente não valoriza, e isso é o ovo e a galinha. Quando é que isso vai mudar, essa lógica? O nosso papel, o meu papel aqui, como animador desse diálogo, é fazer com que as pessoas entendam que há uma chance absurdamente grande e que está sendo tomada por outros países. A Turquia, que está mais próxima da África do Norte, a África muçulmana, ela começa a avançar para outros lugares do continente. Em 2022, no ano que nós estamos, a Turquia tem um número simples, mas é bastante significativo com relação à sua empresa aérea, Turkish Airlines. Hoje são 53 cidades africanas que são servidas com voos da empresa aérea turca, ligando algumas cidades daquele país a 53 destinos africanos. Isso pode não significar muita coisa, mas, ao contrário, significa muito. Significa o quê? Que há um apetite do país, e aí tem a ação do governo, a ação de Estado, política de governo, que se confunde muito bem com a política de Estado, para que mais pessoas, mais indivíduos consigam trafegar entre as cidades. No Nordeste do Brasil, nós não temos voos que ligam nem a África nem a outros lugares de forma exagerada. Quando é que isso vai acontecer? Quando houver uma determinação, uma decisão, e eu entendo que essa decisão e essa determinação, ela não é para ontem, é para hoje, é urgente. E nós estamos perdendo tempo, perdendo a nossa capacidade de interação. Isso não é uma visão apocalíptica, muito ao contrário, ela chama a atenção, é para chamar a atenção de que, enquanto nós não arregaçarmos as mangas e empreendermos, nós, como grupo, formado por diversas esferas, a gente perde o tempo e outros ocupam os nossos espaços. O Nordeste, o brasileiro não pode ficar na possibilidade de avançar. Isso tem que ser uma coisa real e concreta. Não pode demorar mais. Verdade, professor. Estamos chegando aqui nos momentos finais, mas só para fazer algumas pontuações que a gente viu aqui depois do cenário de pandemia, né? Foi exatamente o oposto, né? A gente teve agravamento nessa questão de linhas aéreas, de companhias aéreas, né? A gente está vendo cada vez menos, cada vez concentrando mais, os preços muito altos, né? E como você mencionou, né? Às vezes a gente além de ter a dificuldade de ir para fora, a gente vê a dificuldade internamente, né? A gente vê, por exemplo, Pernambuco, que a gente tem cidades grandes, como Caruaru, Petrolina, que é um polo
muito importante aqui na parte de frutas e etc., né? De vinhos também, mas existe essa dificuldade. Petrolina já é um pouco mais avançado, Caruaru nem tanto, e a gente está falando de cidade aí com mais de 300 mil habitantes, então são relevantes, tem muito comércio na região de Caruaru, né? E em torno, mas enfim, são muitos desafios, realmente é um tema bem instigante que se deixar a gente vai conversando, conversando e pode passar aqui tranquilamente a noite toda, que a gente não chegou nem em 5% de tudo que está, né, de toda essa mudança que a gente está vendo no mundo, mas é muito interessante enxergar que existem alternativas, né? E alternativas não tão complicadas como os senhores passaram aqui, né? Não tão complicadas assim, e está só em nossas mãos e a gente espera que tanto o poder público, junto com a iniciativa privada, a gente consiga dar um andamento para poder aproveitar esse potencial que o Brasil merece, né? A gente vem aí ano após ano, né? Entra governo, sai governo, mas a gente de fato a gente precisa ter um projeto de país. E aí quando o professor fala de um contrato de 20 anos, né? A gente já vê que isso é uma coisa que já blinda de certa forma, que traz segurança, né? Enfim, professor João Bosco, eu quero agradecer muito aqui a participação, né? Foi muito interessante, muito instigante, tema bastante bacana aqui de tratar. Quero agradecer também ao professor Elson Braga, a disponibilidade, né? O professor Elson aí que é um grande estudioso. Inclusive, ele me corrigiu, né, quando eu falei das EPEs de 1998, ele disse 98, não, 88. Então, são 10 anos a mais, né, professor? É que eu estava lá. Exatamente. Então, eu quero agradecer muito aqui a participação de vocês, tá? Agradecer também a organização do N, né? O Corecon do Ceará, que brilhantemente traz esse evento. Já estamos aqui na 21ª edição. E é sempre importante a gente ter esse espaço, essa janela, né? E trazer a oportunidade para pessoas que às vezes nem têm acesso para ouvir os senhores aqui, né? E agora estão tendo, tá bom? Então agradeço em nome do Corecon Ceará também, em nome do N. Muito obrigado.